Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com vocês. E hoje nós vamos fazer a nossa videoaula aqui falando sobre pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, tá? Esse foi um assunto que foi levantado para nós lá no nosso grupo do WhatsApp e muita gente tem dificuldade de entender essas duas nomenclaturas. Muitas das vezes a pessoa está numa igreja que defende uma ideia, mas ela acredita em outra e nem sabe muitas das vezes que a igreja dela acredita naquele tipo de crença, né? Então hoje a gente vai tentar desmistificar, explicar cada um dos dois pontos e analisar dentro da Bíblia Sagrada o que a Bíblia Sagrada diz, tá? Porque é uma coisa que eu quero que vocês aprendam. Toda doutrina, toda teoria ensinada, ela segue uma regra lógica, tá? Então vamos supor que se você tem duas doutrinas, né, pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, falando de forma lógica, matemática, quais são as probabilidades da verdade dessas doutrinas? Nunca há possibilidade das duas visões estar corretas, tá? Nunca, jamais. Porque já que cada uma tem uma visão diferente, então as duas não podem estar certas, tá? Então, na probabilidade matemática, existe a possibilidade de uma estar correta e a outra estar errada, ou uma está errada e a outra está correta, ou as duas estar erradas, tá? Mas não há possibilidade das duas estarem certas. Por isso que a gente tem que ter a Bíblia como nosso parâmetro para a gente saber se uma doutrina ela é verdadeira ou não. E como eu sempre digo, pessoal, tomem cuidado com doutrinas que são ensinadas com versículos isolados, tá? Porque infelizmente dentro das igrejas hoje, teólogos, pastores, mestres, eles sempre tentam ensinar algo tirando um texto fora de contexto só para validar aquilo que eles acreditam, tá? Então, vamos aprender, tá, sobre uma visão e outra para a gente entender o que elas ensinam e ver o que a Bíblia Sagrada diz, tá? Bom, pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, o que vem a ser isso? A Bíblia fala sobre dois eventos, tá? E você como cristão já ouviu falar desses dois eventos, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para buscar a sua igreja, né? Isso daí, todo cristão, quando ele vai para a igreja, que ele se converte, ele logo de cara aprende que Jesus vai buscar o seu povo para levar, para morar com ele na glória e tudo mais. Então, este é o primeiro evento, né? A vinda de Cristo. O segundo evento que a Bíblia nos fala é sobre uma certa tribulação que virá sobre a terra, em que o próprio Deus castigará a humanidade por causa da sua rebeldia, por causa do seu pecado, tá? Então, Deus ele pesará a mão sobre a terra, sobre a humanidade. Então, essa é a grande tribulação. Então vamos lá, o pós-tribulacionismo, ele vai ensinar que o pós, né? Por que pós-tribulacionismo? Ele vai ensinar que a vinda de Cristo, ela ocorrerá depois dessa tribulação, tá? Então acontecerá essa tribulação, Deus pesará a mão sobre a humanidade, muita dor, muito choro irá acontecer. E após esse período de tribulação, então Cristo aparecerá nas nuvens com poder e grande glória, os mortos ressuscitarão e nós, os cristãos vivos, seremos levados ao céu juntamente com os mortos que ressuscitaram em Cristo, seremos todos levados para junto de Cristo nos ares para estar com Cristo na glória, né? Esse é o ensinamento do pós-tribulacionismo, em que Cristo virá após essa grande tribulação. Já o pré-tribulacionismo, ele vai ensinar algo ao inverso. Então ele vai ensinar que Cristo, ele virá em duas etapas praticamente, né?
Então, a primeira etapa é, Jesus ele virá de uma forma invisível. Jesus não virá de forma visível, tá? Então, Jesus vai vir de uma certa forma invisível, ninguém vai ver, e aí ele vai arrebatar a igreja da terra. Será tirada a igreja da terra e será levada para a glória. E aí tem aquela ideia, né, que é porque o povo vai desaparecer, aonde está esse povo que dava glória a Deus, né? Tem até uma canção que já foi gravada e regravada por muitos cantores, né? De repente nessa terra algo vai acontecer, um povo muito humilde vai desaparecer, né? E aí o refrão: eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Então, essa é uma canção muito conhecida dentro de igrejas pentecostais, que relata essa ideia do pré-tribulacionismo. Então, eles ensinam que Cristo vai arrebatar a igreja da terra para que a igreja não sofra essa tribulação aqui na terra, né? E aí, durante 7 anos aí, depois vai ter uma relação lá com Daniel, que eu explico mais tarde. Então, vai ter 7 anos de tribulação aí, Deus vai pesar a mão, vai castigar. E aí, depois desses 7 anos, aí então, Cristo virá nas nuvens e nas nuvens ele vai trazer a igreja junto de volta para a terra. Ou seja, Jesus vai levar a igreja para o céu e depois vai trazer de volta aqui para a terra. Não é uma coisa que meio sem nexo, né? Por que se Jesus vai vir para a terra, por que ele vai tirar a gente da terra para depois trazer de volta, né? Não faz sentido. Mas é assim que as igrejas pentecostais, na sua grande maioria, ensinam, tá? Mas será que a Bíblia fala isso? É aí que está a questão. Porque o que acontece hoje na internet é muito debate de ego, né? Ninguém está preocupado em ensinar verdadeiramente a Bíblia, ensinar verdadeiramente a palavra de Deus, tá? O que eles querem é vencer o debate, é provar para as pessoas que eles estão certos mesmo estando errados, né? E a Bíblia, ela é um livro de Gênesis a Apocalipse, é um livro que ele não tem contradição. Então, se você lê em algum lugar, a Bíblia fala uma coisa, em algum outro lugar parece que a Bíblia distorce aquilo que ela falou antigamente, opa, peraí. Isso não é uma contradição, somos nós que estamos distorcendo a Bíblia, estamos interpretando errado, tá? Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre esses eventos? Bom, para começar, existem alguns textos, né? Eu vou ler só 2 por enquanto, que fala sobre essa tribulação e sobre a vinda de Cristo, essa promessa da vinda de Cristo, tá? Então, uma coisa que eu queria pedir para vocês, nós vamos ler diversos textos bíblicos aqui, e eu queria que vocês estivessem com a sua Bíblia na mão, tá? Papel, caneta, para que você anote aí os textos, leia, acompanhe comigo, tá bom? E aí depois, durante a semana, você vai estudando e recapitulando mais essa questão aí, tá ok? Então, toda vez que eu for ler um texto bíblico, eu quero que você pause o vídeo, vai lá, abre no texto que eu vou ler, e depois que você encontrou, aí você dá play no vídeo de novo e acompanha junto comigo na Bíblia Sagrada, tá ok? Então, nós vamos ler agora o Evangelho de João, capítulo 14, e nós vamos ler aqui, ó, o versículo 1, 2 e 3, que é o início do capítulo 14, para a gente ver sobre essa promessa da vinda de Cristo, em que Cristo faz ali para os discípulos, tá? Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Jesus vai dizer assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões, ou em algumas Bíblias, muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, não é aqui na terra, é aonde? Na glória. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possas estar vós também. Então, este é o primeiro texto
que vai tratar sobre a promessa de que Cristo virá buscar a sua igreja, tá ok? Agora, se a gente for para Daniel 9, a partir do versículo 23, vai falar um pouco sobre essa tribulação, tá? Então, nós vamos acompanhar e eu vou dar uma explicada meio por cima aqui para vocês, tá? Por quê, pessoal? O livro de Daniel e o livro de Apocalipse são dois livros proféticos. E as visões ali são visões interpretativas, simbólicas, tá? Que nem aqui no livro de Daniel, nós vamos ler sobre semanas, dias. Então, aqui, semana tem um significado, dia tem um significado, tá? Quando a gente vai para Apocalipse, nós temos a besta, né? Com várias cabeças e vários chifres. As cabeças simbolizam algo, o chifre simboliza outro algo, tá? O mar, ele tem um significado, a terra tem outro significado, tá? Então, quando a gente vai ler o Apocalipse e Daniel, a gente não pode levar os textos de forma literal. Porque quando o Apocalipse fala que vai surgir uma besta do mar, não é um bicho, um monstro que vai sair do mar e vai vir para a terra. Isso é alegórico. Nós temos que entender a interpretação para a gente poder saber o que significa. Tá ok? E essas interpretações entre Daniel e Apocalipse eu não vou entrar em detalhes, porque é muito complexo e a gente precisaria de diversas aulas para entrar nesse quesito. Mas eu vou dar só uma passadinha aqui no texto de Daniel 9, do versículo 23 ao 27, só para vocês terem uma ideia do que esse texto fala, tá? Então, ó, Daniel 9, do versículo 23 ao 27, vai dizer o seguinte, ó: no início das tuas súplicas veio a ordem, e eu venho para mostrar-te, pois tu és grande amado. Portanto, entende a questão e considera a visão. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão e pôr um fim dos pecados e fazer reconciliação por causa da iniquidade, e trazer a justiça eterna e selar a visão e profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba, portanto, e entenda que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 72 semanas. A rua será construída novamente e o muro mesmo em tempos tenebrosos. E após 62 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o final da guerra desolações estão determinadas. E ele confirmará o pacto com muitos por 1 semana, e no meio da semana, e ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações ele a desolará até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Tá? Então, esse texto aqui do 23 ao 27, muitos vão interpretar ele, essas semanas, né, aqui, para retratar sobre esse evento que vai acontecer na Terra, que será essa grande tribulação na Terra. A questão, pessoal, que sim, esse texto fala, é uma profecia sobre essa tribulação, mas literalmente é sobre a da primeira vinda de Cristo à Terra, tá? A sua morte e a destruição de Jerusalém no ano 70, tá? Isso já aconteceu, tá? Se vocês pesquisarem um pouco aí depois sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, aí vocês vão ver do que se trata, tá bom? Mas ó, vamos analisar a partir do verso 24 para vocês verem, ó. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, ou seja, sobre o povo de Israel, e sobre a tua santa cidade. Qual que é a santa cidade? Jerusalém. Para terminar a transgressão e pôr fim nos pecados. Que fim é esse nos pecados? O sacrifício de Cristo na cruz, tá?
Porque agora, Cristo morrendo na cruz e nos resgatando do pecado, agora ele nos traz para uma vida de retidão, tá? Nos libertando da escravidão do pecado, tá? Então, para terminar a transgressão e por fim nos pecados. Esse fim nos pecados é sobre a morte de Cristo na cruz, tá? E fazer reconciliação por causa da iniquidade, mais uma vez, sobre a morte de Cristo, tá? E trazer justiça eterna, morte de Cristo, tá? E selar a visão e profecia, e para ungir o Santíssimo. Que Santíssimo é ele? Cristo. Tá? Então veja no 24 aqui, o versículo 24, está tratando sobre o Messias, sobre a sua morte e a sua coroação, tá? Versículo 25. Saiba, portanto, e entenda que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém, e aqui nós está falando sobre aquela determinação, tá? Dos medos persas ali, né? Do rei Dario, que autorizou a saída do povo de Israel ali do cativeiro para voltar para Jerusalém e começar a reconstruir Jerusalém e o templo, tá? Então, saiba, portanto, e entenda que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém, que foi dada por Dario, até o Messias, o príncipe, ou seja, o nascimento do Messias, serão 7 semanas e 72 semanas, tá? E aí já é uma questão simbólica, tá? Porque as semanas, os dias aí tem o significado de anos, que eu não vou entrar agora nesse mérito, tá? Mas só para vocês entenderem que esse período aqui, né, de semanas aqui, é do período em que o povo de Israel começou a voltar para Jerusalém, tá? E construir até o nascimento de Cristo, tá? A rua será reconstruída novamente e o muro mesmo em tempos tenebrosos, ou seja, a reconstrução da cidade começará a acontecer. Tá? E versículo 26, e após 62 semanas, o Messias será cortado, ou seja, aqui está o sacrifício de Cristo, porém não por si mesmo, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. E aí o príncipe agora, só para vocês verem, que no versículo 25 o príncipe está com P maiúsculo, porque é Cristo. Já aqui no 26 o príncipe está em P minúsculo. Por quê? Porque aqui está falando sobre o imperador romano Nero, tá? E o povo do príncipe que virá, ou seja, o povo de Roma, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim da guerra desolações estão determinadas, e ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, tá? E no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações, e ele a desolará até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Então veja que todo esse texto aqui está falando de uma espécie de tribulação que já aconteceu, tá? Aconteceu a reconstrução de Jerusalém e do templo, aconteceu o nascimento do Messias, aconteceu a morte e a ressurreição do Messias, aconteceu tudo isso daqui, e no ano 70, tá? No ano 70, aconteceu a destruição de Jerusalém, que está aqui no versículo 26, tá? Alguns relatos, né, da história de Flávio Josefo, de tantos outros historiadores da época, vão dizer, por exemplo, que por que aconteceu essa destruição de Jerusalém? O povo judeu ele começou a ter muito atrito, muito problema com o governo romano, a ponto do imperador romano ficar tão nervoso com o povo de Israel. O que eles fizeram? Destruíram Jerusalém, eles cercaram Jerusalém, tá? O exército romano cercou Jerusalém e ninguém podia sair e entrar na cidade. E ali todo mundo ficou confinado. E aí você imagina uma cidade murada, onde toda a agricultura, toda a comida vinha de fora, e agora eles não podiam mais sair para fora, porque se saíssem eles eram mortos, tá? E a comida daquela cidade começou a acabar. As águas foram desviadas de dentro de Jerusalém e as pessoas começaram a ficar sem água. Olha
olha que terrível, você está preso em um lugar que a comida de repente começa a acabar, a água acaba, imagina o que vira, tá? E aí, com muito custo, há relatos, né, de soldados da época que, quando eles entraram em Jerusalém depois desse cerco, muitos soldados ficaram terrivelmente temerosos com o que eles viram ali dentro. Tá? Alguns relatos afirmam de mães que sacrificaram seus próprios filhos para poder cozinhar e comer. Olha que macabro. As mães cozinharam seus próprios filhos para comer porque faltou comida e eles não podiam sair para fora porque senão eles eram mortos pelo exército romano. E aí eles entraram, destruíram tudo, saquearam o templo de Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém e até hoje o templo em Jerusalém está destruído, né? Então, esse texto aqui de Daniel fala sobre, de uma certa forma, indiretamente, sobre a tribulação que virá à terra, né? Mas está falando especificamente sobre essa tribulação que o povo de Israel sofreu no ano 70, tá? Que não deixa de ser uma espécie de presságio ou de amostra grátis do que virá a seguir futuramente, tá? Mas o livro de Daniel trata sobre essa questão, tá? Então veja que a Bíblia, ela vai tratar sobre tanto a vinda de Cristo, tá? Quanto uma certa tribulação, tá? E agora, você pode perguntar, mas Leandro, da onde surge então a ideia do pré-tribulacionismo, né? Por que eles acreditam nisso? De que a igreja ela não vai passar por essa tribulação? Bom, como eu disse, né? Muitas das vezes as pessoas, para ensinar o que elas querem, elas pegam versículos isolados, tá, do seu contexto, que dão a entender que elas estão certas e elas criam uma doutrina baseada naquilo, né? E um desses textos é Apocalipse 3, a partir do verso 5, tá? Onde João escreve a carta de Filadélfia, que era uma igreja extremamente fiel, né, a Deus, e Jesus manda João escrever, aqui ó, Apocalipse 3, a partir do versículo 5, versículo 5, não, a partir do verso 7, começa a carta a Filadélfia, tá? A partir do verso 7 começa a carta de Filadélfia e aí vai chegar no verso 10, tá? Que aqui no verso 10 vai ter o versículo em que eles tiram do contexto para dizer que a igreja não passará por essa tribulação, tá? Então no verso 10 aqui, ó, Apocalipse 3:10 vai dizer o seguinte, ó: porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. E aí, lendo esse texto aqui, eis que em breve eu venho, retens o que tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Então, lendo esse texto aqui, eles falam aqui, tá vendo? A Bíblia diz que o Senhor vai nos livrar da hora da tentação que virá sobre o mundo. E como ele vai nos livrar? Ele vai nos tirar da terra antes desse tempo. Só que aí eu pergunto para vocês, o texto está falando isso? O texto está falando que Jesus vai tirar a igreja da terra, que esse livramento que Deus vai dar à igreja vai ser tirando ela da terra? O texto fala isso? Não, não fala. O texto apenas fala que Deus irá livrar a igreja de Filadélfia. Nós não somos igreja de Filadélfia. Lembra que eu disse sobre lá a destruição do ano 70 de Jerusalém, da perseguição do governo de Roma contra os cristãos? Lembra? E agora aqui nós temos algo para a igreja de Filadélfia. Era lá para a igreja de Filadélfia, não é para nós, tá? Porque tu, ó igreja de Filadélfia, nós não somos, eu pelo menos sou igreja de Catanduva, né? Não sou de Filadélfia.
Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que virá sobre todo mundo para provar os que habitam na terra. E mesmo que esse texto se refira a toda a igreja, a todos nós que vivemos hoje na face da terra, aqui não está dizendo que o Senhor tirará a igreja da terra antes dessa tribulação, antes dessa tentação. Não está dizendo. Tá? Ah, mas Leandro, como que então Deus vai livrar a igreja dessa tentação estando ela na terra? É muito simples. É só a gente pegar, por exemplo, o exemplo de Israel no cativeiro lá do Egito. Né? Israel não estava escravo ali? Nós não estamos escravos aqui nesse mundo? O que livrou, quando veio as pragas no Egito ali, assolar o Egito, o que livrou o povo de Israel das pragas do Egito? O sangue no umbral da porta. O cordeiro foi sacrificado, o sangue aspergido no umbral da porta. Todo o Egito sofreu a praga, mas o povo de Israel não. O povo de Israel não foi livrado da tribulação dentro do Egito? Foi livrado. Então veja que Deus não precisa tirar a igreja da terra para livrar a igreja da tribulação que virá sobre o mundo. Está dando para vocês me entender? Então veja que esse texto aqui é uma interpretação humana. Não há nenhum lugar no texto que diz que Cristo, que Deus irá tirar a igreja da terra antes da tribulação. Ah, mas tem outros textos. Vamos ver o que os outros textos têm a dizer. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, Atos dos Apóstolos. Não, vamos ler primeiro Mateus 24. Mateus 24, a partir do versículo 15, tá? Olha o que o texto diz. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, falado pelo profeta Daniel, posta no santo lugar, quem lhe entenda, e aqui Cristo está falando sobre essa queda de Jerusalém no ano 70, mas também profetizando sobre o futuro. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E foi o que aconteceu, né? Hoje a gente já foi descoberto, né, algumas cavernas lá nas montanhas de Qumran. Muitos pergaminhos foram achados lá de beduínos que viveram naquelas regiões, que fugiram das regiões de Jerusalém, Palestina e tantos outros lugares, né? Que foram para as montanhas para fugir dessa perseguição que houve, tá? Então veja que o texto aqui corrobora com esses achados arqueológicos. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma da sua casa, nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Lembra do que eu disse sobre o que aconteceu em Jerusalém? Das mães cozinhando seus próprios filhos? Imagina uma mulher grávida, sem água, sem ter o que comer, presa em uma cidade, correndo o risco de ser morta, né? Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no dia de Shabat. Por que orai para que a vossa fuga não seja no inverno e no dia de Shabat? Porque a gente sabe, pessoal, que assim, o judeu no sábado ele não podia fazer nada, ele tinha que guardar o sábado. Se ele tivesse que fugir no sábado, ele estava lascado, ele ia morrer, porque no sábado ele não podia fugir, né? E nem no inverno. Por quê? Porque a gente sabe que no verão, no calor, Israel fica no meio do deserto, e o deserto durante o dia é mais de 40 graus de temperatura, e de madrugada temperaturas abaixo de zero. Agora você imagina a pessoa fugindo no deserto no inverno à noite, ia todo mundo morrer congelado. Tá dando para vocês entender o texto? Então, por isso que quando a gente vai ler o texto, a gente precisa entender sobre a geolocalização, sobre a história, sobre a cultura, para a gente poder entender o que o texto está querendo dizer, tá ok? Versículo 21, porque haverá então grande tribulação,
como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. Tá? Então, nós lemos aqui até o versículo 22. Então veja que aqui esse texto, no versículo 22, está falando o seguinte, ó. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, ou seja, dos salvos, serão abreviados aqueles dias. Aí eu te pergunto para você, esse texto aqui já coloca a ideia do pré-tribulacionismo por terra. Tá? Por quê? Se os dias foram abreviados por causa dos eleitos, por causa dos santos que estavam aqui na terra, então logo eles não foram arrebatados. Concorda comigo? Ou seja, nessa tribulação aqui, nessa grande tribulação, os eleitos estavam na terra. Por isso que esses dias foram abreviados, por causa dos eleitos. Porque se eles foram arrebatados da terra, não tem necessidade dos dias serem abreviados. Mas os dias foram abreviados por quê? Por causa dos eleitos. Então, o versículo 22 aqui, do capítulo 24 de Mateus, já coloca em xeque-mate a doutrina do pré-tribulacionismo. Tá? Então, aqui já mostra que os eleitos, que os salvos, estão aqui no período da grande tribulação. Tá? Mas, vamos a mais um texto para a gente ver se o texto fala qual que é a ideia correta, o pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo. Tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11, que diz o seguinte: E ele disse-lhes: Não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra, ou em algumas Bíblias, até os confins da terra. E tendo falado estas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os os seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que os vistes ir para o céu. Ou seja, o texto é muito claro aqui. Jesus foi para o céu de forma visível. Eles viram Jesus indo para o céu. E o versículo 11 fala que da mesma forma ele virá de forma visível. Por que que isso daqui quebra a doutrina pré-tribulacionista? Porque eles falam que Jesus vai vir de uma forma invisível, secreta, para arrebatar a sua igreja. Ninguém vai ver. Só os crentes que vai ouvir a trombeta, vai para o céu, ninguém mais vai ver. Os crentes vai simplesmente desaparecer. Não. O texto aqui fala que da mesma forma que os discípulos viram Jesus subir, Jesus virá de forma visível. Tá ok? Então, mais um texto aqui que prova que o pré-tribulacionismo está errado. Tá? Agora nós vamos para Romanos 5. Tá ok? Romanos 5, nós vamos ler do verso 6 ao verso 9, tá? Que o texto diz o seguinte: Porque, estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora,
tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. E aqui eu quero que você preste atenção. Versículo 9 aqui é muito usado, né, pelos pré-tribulacionistas para dizer, tá vendo? A Bíblia deixa bem clara no versículo 9 de Romanos 5, né, que Deus irá salvar-nos da ira dele. Tá vendo? Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Né? E aí então ele fala, tá vendo? Então Cristo vai arrebatar a sua igreja da terra e nós seremos salvos da ira dele que virá sobre o mundo. Só que quando a gente olha o contexto aqui, o contexto não está falando de tribulação. O contexto aqui está falando sobre salvação e condenação, tá? Vamos ler mais uma vez a partir do verso 6? Diz o seguinte, ó: porque, estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Ou seja, o que está falando aqui? Ó? Nós agora, como nós somos justificados pelo sangue, agora nós não seremos mais condenados, nós não seremos mais condenados ao inferno. Tá? Essa ira de Deus aqui, que está falando no capítulo 5 de Romanos, está falando sobre a ira da condenação. A ira contra os ímpios sobre a condenação, não está falando de grande tribulação. Tá? Então, quando algum pré-tribulacionista usar Romanos 5, versículo 9, para afirmar que Deus vai livrar a igreja da grande tribulação, porque o versículo 9 fala, você já pode desmascarar. Por quê? Porque o texto aqui não está falando sobre tribulação, está falando sobre salvação. E quando o versículo 9 fala que Deus irá nos salvar da sua ira, é porque nós somos justificados pelo sangue. Nós seremos salvos da ira da condenação, do inferno. Tá ok? Então veja que Romanos 5:9 não está falando sobre um livramento da igreja da grande tribulação. Tá ok? Mais dois textos aqui para vocês verem, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e eu quero ler a partir do verso 5, que diz o seguinte: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, que tipo de homens fomos entre vós por vossa causa, e vós fosseis feitos nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra em muita aflição, com a alegria do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os que creem na Macedônia e Acaia, que eram duas regiões onde a igreja estava. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E agora, o versículo chave, que é o versículo 10. E esperar seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Então veja que o 1 Tessalonicenses aqui, capítulo 1, versículo 10, ele confirma Romanos 5:9, que está falando que essa ira de Deus aqui é a condenação. Veja, e esperar seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Que ira é essa? A condenação. Cristo, com o seu sacrifício, nos livrou da condenação. Tá?
Então, tanto Romanos 5:9 quanto 1 Tessalonicenses 1 e versículo 10 está falando sobre o livramento da condenação, o livramento do inferno. Não tem nada a ver com grande tribulação. Tá ok? Agora o último capítulo. Esse capítulo aqui é o capítulo chave, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso 13. Esse texto aqui, ele muitas das vezes, ele é usado pelos pré-tribulacionistas para ensinar o arrebatamento. Só que eles tiram o capítulo, o texto fora de contexto para poder validar. Só que se você ler esse trecho todo, nós vamos ver que é exatamente o oposto. Esse texto aqui é o texto que desmonta toda a doutrina pré-tribulacionista, tá? Nós vamos ler aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Deixa eu ver quais são os versículos que eles usam aqui, ó. Versículo 14, eles vão usar, ó, 1 Tessalonicenses 4, 14, ó. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele, né? E aí eles falam assim, tá vendo? Jesus, quando ele aparecer nas nuvens, né, que será a segunda vinda de Cristo, ele vai trazer a igreja de volta, porque aqui ó, o versículo 14 está falando que Deus os tornará a trazer com ele. Só que veja aqui, ó, o texto está falando dos que morreram. Os que morreram. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, a morte e ressurreição, assim também como Jesus morreu e ressuscitou, aos que em Jesus dormem, ou seja, os mortos, Deus trará com ele, ou seja, trará a vida, ressuscitará dos mortos. Tá? Aí eles usam o versículo 17 isolado, dizendo, ó, depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele fala, tá vendo? A Bíblia está falando que nós seremos arrebatados. Mas calma lá, pequeno gafanhoto, pastor embrulhão, teólogo de Havaiana e de xícara de café de trás de mesa. Vamos analisar, ler versículo por versículo na sequência, para ver o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Tessalônica? A partir do verso 13, vamos ler, ó. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem. Quem que está dormindo aqui? Os mortos. Para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Trará o que? A vida. Deus ressuscitará eles, tá? Versículo 15, dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, tá? Então veja que não é mentira, se está na Bíblia, para mim não é mentira, e Paulo afirma ainda, que isso que ele está dizendo, é palavra do Senhor, que nós, Paulo se coloca, se Paulo acreditasse no pré-tribulacionismo, ele não iria se colocar nisso daqui. Por quê? Para ele já ia estar no céu. Tá? Mas olha só o que o versículo 15 fala. Dizemos, pois, isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Tá? Então Paulo está falando, ó, eu estou falando isso, é palavra do Senhor. Nós que estamos vivos aqui hoje, servindo a Deus, nós não vamos para o céu antes dos mortos ressuscitarem. Paulo está falando isso daqui. Primeiro os mortos vão ressuscitar, e aí depois que eles ressuscitarem que nós vamos para o céu. É isso que o versículo 15 está dizendo.
E aí, o pré-tribulacionista, ele vai fazer um malabarismo aqui, ele vai falar assim, não, mas é exatamente isso. A primeira vinda de Cristo, que será invisível, os mortos vão ressuscitar, e aí nós vamos ser arrebatados e levados ao céu, juntamente com os mortos ressuscitados. Aí eu te pergunto, que raio de ressurreição é essa que ninguém vai ver? Imagina um monte de mortos saindo da sepultura, saindo de catacumba aí, e ninguém vai ver esses mortos ressuscitando? Porque segundo o pré-tribulacionismo, ninguém vai ver esse evento. O povo simplesmente, pum, sumiu. Desapareceu da terra, né? E como que os mortos vão ressuscitar? E ninguém vai ver os mortos ressuscitando. Não tem como. E mesmo que isso fosse possível, o versículo 16 vai colocar em xeque a doutrina do pré-tribulacionismo. Tá? Eu vou ler o versículo 15 de novo e logo em seguida eu vou ler o 16 e o 17 para vocês verem o que o texto fala. Versículo 15 novamente. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado. Algumas Bíblias está dizendo com alarido, ou seja, esse brado, esse alarido, a palavra original aqui no grego é grande barulho, estrondo, algo de um barulho grandioso. E aí ninguém vai ver? Ô pré-tribulacionista, aí você me quebra, né? O próprio apóstolo Paulo fala, porque o mesmo Senhor descerá do céu. E lembra que a gente leu lá em Atos dos Apóstolos, Mateus 24, falando sobre a vinda do Senhor de forma visível, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1 que a gente leu, da mesma forma que os vistes subir, vocês virão ele vindo, ele virá de forma visível, lembra? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a gente acabou de ler. Então, Paulo fala, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado, ou seja, de forma visível, não é invisível, tá? Com voz de arcanjo. O que é voz de arcanjo? Sendo anunciado por um arcanjo. Eis aí o rei, né? Antigamente, quando um rei chegava numa cidade, numa província, que a carruagem vinha, na frente vinha o arauto do rei tocando trombeta e anunciando que o rei vinha vindo. E aí Paulo usa essa alegoria para falar exatamente como Cristo vai vir. Ele vai vir, do céu com alarido, com um grande brado, com a voz do arcanjo sendo anunciado que ele está vindo, e com a trombeta de Deus soando, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, por esse texto que já dá para ver que Paulo ele não era pré-tribulacionista, porque ele não acreditava que ele iria ser arrebatado antes da vinda de Cristo ou antes da tribulação. Tá? Veja que Paulo fala, o que vai acontecer aqui? Primeiro, Deus descerá do céu com um grande barulho, sendo anunciado com a voz do arcanjo, a trombeta de Deus tocando. Dá para vocês imaginar isso daqui de forma invisível? Ninguém está percebendo nada do que está acontecendo. O céu, Deus rasgando. Apocalipse fala que todo olho o verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Agora você imagina Deus descendo do céu, rasgando o céu, um barulhão danado. Toda língua, a Bíblia dizendo que toda língua, todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E aí o pré-tribulacionista fala que isso vai ser invisível, que ninguém vai ver. Então Paulo fala, primeiro o Senhor descerá do céu com brado, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois de tudo isso, depois de Cristo aparecer no céu, o barulhão todo, trombeta tocando, morto ressuscitando, depois nós, e eu também, apóstolo Paulo, os que estamos vivos e permanecemos em Cristo Jesus,
Aí então nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Jesus não vai descer aqui na terra, vai ser no ar. Nós seremos arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aonde estaremos com o Senhor? Aqui na terra? Não, na glória. Lembra que a gente leu lá Mateus 24? Vou vos preparar lugar. E se eu não tivesse dito para vocês que eu iria, pois vou vos preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez para buscar vocês, para que aonde eu estiver, estará vocês também. Então, existem muitas doutrinas aí que, porque a Nova Jerusalém vai descer do céu aqui na terra, aqui vai ser a capital do universo. A Bíblia não fala isso. Quando a gente lê lá em Apocalipse, que João viu a cidade santa descendo do céu, gente, é uma visão, é uma alegoria. Da mesma forma que a besta do Apocalipse não é um bicho que vai subir do mar, a Jerusalém também não vai descer do céu, do nada, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com a interpretação bíblica, tá ok? Então veja que o apóstolo Paulo aqui em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 17, ele mesmo desmonta a doutrina pré-tribulacionista. Porque Paulo fala que primeiro, o Senhor descerá do céu com alarido, com grande barulho, com voz do arcanjo, a trombeta tocando, os mortos vão ressuscitar, e depois os vivos, juntamente com os mortos ressuscitados, serão levados para junto de Cristo nos ares. Então aqui já dá para ver que Paulo não acreditava em pré-tribulacionismo. Tá? Então veja que todos esses textos que eu li está falando sobre a vinda de Cristo, está falando sobre a tribulação, tá? Mas em nenhum desses textos aqui, principalmente 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, desmonta totalmente a doutrina pré-tribulacionista. Desmonta totalmente, tá? E aí agora você pode me perguntar, Leandro, tá, nós lemos todos esses versículos, a gente viu, a Bíblia ela não apoia o pré-tribulacionismo, a Bíblia diz bem claro que a igreja estará aqui na tribulação, e que só depois da tribulação então Cristo aparecerá no céu, os mortos vão ressuscitar e nós seremos levados, tá? Mas de onde surgiu essa ideia então do pré-tribulacionismo? Bom, eu vou deixar um pequeno vídeo com vocês aí, para vocês verem, e aí depois desse vídeo eu vou dar uma explicação para vocês, tá? Em 1767, o rei Carlos III da Espanha expulsou os jesuítas do Chile, temendo que os jesuítas lhe roubassem o reino. E dentre os jesuítas expulsos estava um padre de origem judaica, o padre Manuel Lacunza, o qual foi para a Itália em 1768 e publicou na Espanha, em 1811, o livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Anos mais tarde, em 1827, o ministro presbiteriano, o escocês Edward Irving, traduziu e publicou as ideias de Lacunza na língua inglesa. Após essa publicação, em 1830, Irving foi expulso do presbitério em Londres, tendo sido acusado de heresia e criando assim uma nova igreja, a Igreja Católica Apostólica Carismática. Irving tinha como membro de sua igreja Margaret MacDonald, uma jovem neófita de apenas 15 anos de idade, a qual, depois de tanto ouvir os discursos de Lacunza e de Irving, teve diversos sonhos, nos quais se diziam que Jesus voltaria em 2 vezes, depois haveria o milênio, e não haveria tribulação para o povo de Deus, como os cristãos atuais diziam. Irving havia se especializado em escatologia, a doutrina dos acontecimentos do fim do mundo, e se julgava conhecedor dos assuntos apocalípticos. Irving então juntou tudo isso e divulgou esses ensinos no jornal O Relógio Matutino. Nessa mesma época apareceu William Miller, fundador das doutrinas adventistas, o qual previu que o retorno de Jesus se daria entre 1843 a 1844. Quando percebeu que Cristo não veio, Miller tratou rapidamente de mudar as suas ideias e as suas datas, e inúmeros seguidores o abandonaram,
Porém, um grupo permaneceu e fundaram assim a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tempos depois, em 1859, um maçom, John Nelson Darby, estudante de direito, pregador anglo-irlandês, organizou as ideias do padre jesuíta Lacunza, de Irving, de Margaret MacDonald. Darby ensinou que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, que para ele duraria 7 anos. E Darby também reinterpretou a Bíblia, criando as doutrinas dispensacionalistas. Os ensinos de Darby foram amplamente disseminados ao redor do mundo quando um pseudo-advogado maçom norte-americano chamado Cyril Scofield publicou a Bíblia de Estudo Scofield. Segundo relatos da época, Scofield foi um advogado maçom, acusado de corrupção e que se entregou à bebida e, como consequência, separou-se de sua esposa e de seus filhos, abandonando-os. Tempos depois, se tornou membro da Igreja Congregacional e trabalhou com Moody. Scofield divulgou amplamente o sistema teológico desde Lacunza até Darby, o qual afirmava que o retorno de Jesus Cristo ocorreria antes da grande tribulação e, portanto, os cristãos não deveriam preocupar-se tanto assim. Após ter sido ordenado, Scofield casou-se novamente e passou a fazer conferências bíblicas e distribuindo na América cursos bíblicos por correspondência. Scofield imitou Charles Taze Russell, o fundador da seita Testemunhas de Jeová, o qual afirmava que Jesus voltaria de modo invisível em 1874, seguido por um outro retorno em 1914. Em 1909, Scofield publicou a primeira edição da Bíblia que leva o seu nome. Ele foi patrocinado por banqueiros que tiveram interesse de que essa nova doutrina fosse divulgada. Entre eles estava Henry Drummond, um rico banqueiro inglês e envolvido com ocultismo e práticas de hipnose. Foram distribuídas nos Estados Unidos gratuitamente milhares de cópias dessa nova Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo Scofield. A partir dessa nova crença, mudou-se a mentalidade dos cristãos americanos e, em seguida, de todo o mundo. A maior parte dos cristãos passaram a crer que não mais passarão pela grande tribulação, e se não forem arrebatados na primeira vinda de Cristo, poderão ser na segunda vinda. Juntando-se a isso, surgiu o escritor de ficção Tim LaHaye, que popularizou através de livros e diversos filmes as ideias da Bíblia de Estudo Scofield. E Tim LaHaye lançou também a sua própria Bíblia, a Bíblia de Estudos Tim LaHaye. Os filmes de Tim LaHaye são ficção, como ele mesmo diz, e mostram as ideias de Lacunza, de Irving, de Miller, de Darby, Scofield, os quais afirmam que a vinda de Jesus, isto é, o arrebatamento, não será visível, mas será um rapto, uma espécie de sequestro, e que os cristãos que não forem arrebatados poderão ir na segunda vinda ou nos 1000 anos que seguirão. Bom, como vocês puderam ver esse vídeo aí, a doutrina pré-tribulacionista ela é algo muito novo, né? Até o século XVIII, praticamente, a igreja sempre ensinou o pós-tribulacionismo, né? Que haverá tribulação, mas que a igreja será mantida na graça de Cristo e que Cristo virá buscar a sua igreja no final desse período, né? Assim como aconteceu com o povo de Israel lá no Egito, né? O Egito sofreu as pragas, mas eles foram livres das pragas do Egito dentro do Egito. Assim também a igreja passará pela tribulação, tá? Mas Cristo os livrará a igreja verdadeira dessa tribulação e castigará também a igreja que não é fiel a Deus, tá ok? Então, a gente vê bem claro, por esse trecho histórico aí do vídeo, que essa ideia pré-tribulacionista ela é muito nova, tá? E é aquele perigo, pessoal, é o perigo da visão, né? Porque primeiro a ideia surge com uma obra escrita por um padre, uma obra fictícia. Depois por um presbiteriano que simplesmente decidiu traduzir uma obra que não tem base nenhuma bíblica. E aí esse livro se tornou tão viral, né, tão conhecido, que as pessoas acabaram acreditando que aquilo era verdade, a ponto, né, da nossa irmã Margarete aí
né, ter uma visão e afirmar que a vinda de Cristo seria daquele jeito. Aí eu te pergunto, a visão dela era de Deus? Não, não era, era do Quemba, do cão, do demônio. Porque uma visão que não tem base bíblica, que não coincide com a Bíblia, não é visão de Deus. Tá? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com profecia, com revelação, com visão que distorce o que a Bíblia ensina. Tá? Qualquer visão, qualquer revelação que tenha que não bata com a Bíblia é do demônio, é do capeta. Tá? E isso daí acabou se propagando no meio de novas seitas, né? Como Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia e tal, né? A ponto de isso entrar para dentro do meio pentecostal. Porque a gente sabe que o meio pentecostal surgiu ali, né? Final do século XVIII para o início do século XIX, ali, né? Em torno de 1900. Começou mais ali em 1904 a 1906, né? No evento da Rua Azusa ali. E o que acontece? Muitos desses escritores, né, que propagaram essas ideias era do meio pentecostal, tá? Inclusive Scofield, quando ele criou a Bíblia Scofield, até na década de 80, 90, a Bíblia de estudo mais comprada por pentecostais era Scofield. Eu lembro que quando eu era criança, na igreja, quando surgiu esse negócio de comprar bíblias de estudo, as bíblias mais famosas dentro das igrejas pentecostais eram Scofield e a Thompson, que eram as mais famosas, tá? Então, todo pastor assembleiano tinha uma Scofield. E aí, pelo vídeo histórico, a gente viu que Scofield era um cara problemático, não tinha nada do Espírito Santo e que criou um produto, e um produto fraudulento, né? Então, infelizmente, essa ideia aconteceu, foi implantada dentro das igrejas pentecostais e é ensinada até hoje, né? Que a igreja não passará pela grande tribulação, que os cristãos serão livres da grande tribulação. E aí eu te pergunto, você acha que isso é saudável para os cristãos de hoje? Você imagina o dia da manhã, né? Se a igreja começar a ser perseguida, se cristãos começarem a ser mortos por causa do nome de Jesus, né? Se hoje a pessoa desvia por causa de uma doença, o Senhor não me curou, eu vou sair da igreja. Porque eu namorava com fulano, ele me decepcionou, não quero mais saber de igreja. Se hoje o povo desvia da igreja por coisas fúteis, imagina se alguém vai querer permanecer na igreja com risco de ser morto ou preso. Então essa doutrina do pré-tribulacionismo, ela tem destruído a igreja de Cristo. Ela tem colocado uma falsa esperança na cabeça dos cristãos, que isso vai destruir muitos cristãos lá na frente, quando a grande tribulação chegar. Infelizmente. Então, pessoal, eu quero que vocês meditem nesses textos, estudem, busquem conhecimento, tá? Para que vocês não fiquem refém de doutrinas falsas que são pregadas dentro das igrejas hoje. Tá ok? E aí nós vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode enviar lá no grupo. A gente vai tirando as dúvidas de vocês por lá. E se a gente precisar criar uma outra aula para falar sobre mais alguma coisa relacionada a isso, a gente marca, a gente grava a aula ou a gente faz ao vivo e a gente posta para todos vocês. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos, um ótimo estudo e até mais.